Olá pessoal, vamos ver uma importante regra de derivação, que é a regra da cadeia. E a regra da cadeia ela vai tratar da derivada das funções compostas. Então, inicialmente, vamos recordar de maneira bem objetiva o que é uma função composta. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função de u, uma f de u, que é igual a uma raiz de u. Então, vamos considerar esse u como sendo uma função g de x que é igual, aí vamos colocar aqui uma polinomial de segundo grau, x ao quadrado mais 1. Então a minha função f, ela é uma função de u, e u aqui é g de x. Aí nós vamos ter que a nossa função f vai ser uma função de g de x, que vai ser igual, aí aqui eu vou aplicar, substituir aqui a g de x pela expressão, pela fórmula dela. Então vai ficar f de, no lugar de g de x eu vou colocar x ao quadrado mais 1, que é igual, e aí observe que agora eu vou calcular a imagem de x quadrado mais 1 pela fórmula aqui da f. Então nós vamos ter raiz de x quadrado mais 1. Assim, nós vamos ter uma função y, que vai ser uma f de g de x, que vai ser igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Essa nova função y aqui é o que a gente chama de função, aqui ela vai ser uma função composta das funções f e g. E às vezes essa função composta f de g de x, ela é denotada por f fog, ou como a gente chama, f bola g. Vamos ver um outro exemplo aqui. Então aqui eu tenho uma função y, que é igual a seno de x ao cubo menos 2. Então aqui nós vamos ter uma função composta. Observe que x ao cubo menos 2 eu vou chamar de u, vai ser minha função de dentro. A gente chama assim que é a função de dentro, ou então a função argumento. E a minha f, ela vai ser a função seno. No caso aqui ela vai ser a função seno de u. Observe que aqui, no exemplo anterior, a raiz era a função de fora, era a função f, que era a raiz de u, e a função de dentro aqui, na função argumento, era x quadrado mais 1. Vamos para um próximo exemplo aqui. Então aqui nós temos y, que é igual a e elevado a 3x mais 2. Aqui a nossa função u vai ser 3x mais 2. Então aqui nós vamos ter a função u, que é 3x mais 2, e a nossa função f vai ser a exponencial e elevado a u. Aqui nós temos a nossa função de dentro, que é 3x mais 2, e a função de fora vai ser a função exponencial. Essa função, inclusive, essa questão de ficar dentro e fora, essa função função exponencial, ela pode ser escrita assim também, de uma outra forma, função exp. Então aqui nós vamos ter a função exp de 3x mais 2. Aí observe que fica mais claro nessa notação a função de dentro aqui, que é 3x mais 2, e a função de fora aqui seria a função exp de u. Aqui nesse exemplo, a função 3x à quarta menos 5 vai ser a nossa função u. Então u vai ser 3x à quarta menos 5. E aí nós vamos ter, para a função de fora, a função f, vai ficar u à quarta. Observe que isso aqui é u elevado a 4 aqui. Então u à quarta. Esses exemplos que nós vimos são exemplos de funções compostas. E nas funções compostas nós não temos regras ainda para derivação. Observe que nós sabemos
derivar a função e elevado a u aqui, por exemplo, mas nós não aprendemos ainda a derivar e elevado a 3x mais 2. Inclusive nós sabemos derivar aqui a função 3x mais 2 e sabemos derivar a função elevado a u, mas a função composta nós não sabemos ainda derivar, não temos regra de derivação ainda. A mesma coisa aqui, a função u elevado a quarta a gente sabe derivar, é a regra da potência aqui, e a função 3x a quarta menos 5 também nós sabemos derivar, que é uma derivada de uma função polinomial. Então a regra da cadeia ela vai tratar justamente desse tipo de função, das funções compostas. Então aqui nós vamos ter o enunciado da regra da cadeia. Ela diz o seguinte: se g é derivável em x e f for derivável em g de x, então a função y, que é igual a f de g de x, ou seja, a função composta aqui de f e g, essa função então ela será derivável em x, e a derivada dela vai ser dada por essa fórmula aqui, y', que é igual a f' aqui de g de x vezes g' de x. Então essa é uma forma de apresentar a regra da cadeia. Nós também podemos apresentar a regra da cadeia dessa forma. Aqui nós temos uma y que é igual a uma f de u, e por sua vez a u é uma g de x. Então a derivada de y em relação a x vai ser igual a dy du, ou seja, a derivada de y em relação a u, vezes du dx, ou seja, a derivada de u em relação a x. Essa notação aqui é devido ao matemático Leibniz, e ela também é bastante usada. Ainda podemos apresentar ela nessa forma. Aqui é uma forma não muito precisa, mas bem resumida. Nós temos aqui também uma função y, que é uma função de u, e a função u, que é uma função g de x. Então aqui esse y' ele vai representar a derivada de y em relação a x. Aqui nós vamos ter f', que vai ser a derivada de y em relação a u, aí vezes a derivada de u em relação a x, que a gente vai representar por u'. Então nós podemos escrever dessa forma, ou colocando u' na frente, aí vai ficar y', que é igual a u' vezes f'. Aí observe que esse u' ele é a derivada da função de dentro, a derivada da função argumento, e o f' é a derivada da função de fora em relação ao u. Vamos ver alguns exemplos aqui para aplicar a regra da cadeia. Então nós temos aqui y, que é igual a seno de x ao quadrado mais 3x. Observe que nós temos uma função composta aqui. Aqui nós vamos ter a função u, que é igual a x quadrado mais 3x, que vai ser a função de dentro, a função argumento, e a função de fora vai ser seno de u aqui. Então a regra da cadeia diz o seguinte: nós vamos utilizar essa fórmulazinha aqui. A derivada y' vai ser igual a u' vezes f'. Então y' então vai ser igual, u' é a derivada da x quadrado mais 3x. Então vamos colocar por enquanto assim, sem muita pressa. Então aqui vai ficar a derivada de u', aí vezes a derivada de f', ou seja, a derivada de seno de u. Então aqui vai ficar y' igual, aí aqui a derivada de x quadrado mais 3x, que é a derivada de u', vai ficar 2x mais 3, aí vezes, e a derivada de seno
de u vai ser cosseno. Então aqui vai ficar cosseno de u. Agora observe que a minha função u aqui a gente vai substituir no final por x² mais 3x. Assim, a nossa função y', a função derivada, vai ser igual a 2x mais 3, aí vezes cosseno. Aí aqui eu substituo a função u por x² mais 3x. Observe que nós podemos adiantar os passos aqui, fazendo logo a derivada diretamente. Então aqui nós vamos calcular a derivada do argumento, que é a derivada de x² mais 3x. Derivada de x² é 2x, derivada de 3x é 3. Então aqui nós vamos ter a derivada da função de dentro, vezes a derivada da função de fora. A função de fora é seno, então a derivada dela vai ser cosseno. Cosseno de quem? Cosseno da função de dentro, cosseno do argumento. Aqui. Então dá para a gente fazer de forma direta. Aqui foi colocado dessa forma apenas para um entendimento passo a passo. Mas a gente vai se acostumar a tentar fazer a derivada de uma forma direta. Vamos agora para um próximo exemplo. Então aqui nós temos y, que é igual a cosseno de 3x² menos 5x. Então aqui observe que a minha função u é essa função aqui de dentro, que é igual a 3x² menos 5x. E a nossa função de fora, então a f, vai ser cosseno de u, já que essa parte aqui de dentro é u. Então, aplicando aqui a regra da cadeia, nós vamos ter y', que é igual a u' vezes f'. Então, nós vamos ter y' igual, aí observe que u' é a derivada de 3x² menos 5x. Então, eu vou colocar logo direto, que vai ficar a derivada de 3x² pela regra da potência 6x, menos a derivada de 5x é 5. E agora vamos derivar a função de fora. A função f vai ser a f', derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Vou colocar aqui entre parênteses. Seno no caso de u. Aí nós vamos agora só substituir o u por 3x² menos 5x. Então nós vamos ter aqui y'. Vou colocar logo esse menos aqui para frente, vai ficar menos 6x menos 5 seno. Aí aqui eu vou substituir o u. O u aqui é 3x² menos 5x. Aqui também nós poderíamos ter feito de maneira direta aqui. Então observe que eu derivo aqui o argumento. Derivada de 3x² menos 5x é 6x menos 5. Aí vezes, derivada do cosseno é seno. Seno de quem? Seno do argumento aqui, que é 3x² menos 5x. Aqui nós vamos ter y, que é igual a raiz de 2x³ mais 2 mais x². Então a derivada y' aqui vai ser igual a derivada do argumento, que é u', vezes a derivada da função de fora, que é f'. Aqui o u ele é igual a 2x ao cubo mais x², que é a nossa função de dentro, e a nossa função de fora, que é a f, ela é raiz desse u. Então é raiz de u. Então vamos aqui aplicar a derivada. Então a derivada de u' vai ser a derivada de 2x ao cubo mais x². E aqui vai ficar então igual 3 vezes 2 vai dar 6, vai ficar 6x ao quadrado, diminui 1 aqui, mais derivada de x² 2x, e agora vezes a derivada da função f aqui, que é f', que é a derivada da raiz de u.
Aí observe que tem uma fórmula para isso, é 1 sobre 2 raiz de u, derivada de raiz de u. E aí nós vamos substituir agora o u por 2x ao cubo mais x quadrado. Então nós vamos ter y', vou aproveitar aqui para multiplicar logo por 1, então vai ficar 6x quadrado mais 2x vezes 1, vai dar 6x quadrado mais 2x sobre 2 vezes raiz de u. Aí aqui eu substituo u por 2x ao cubo mais x quadrado. E aqui também nós poderíamos definir de forma direta. Aqui primeiramente seria a derivada do argumento, derivada de 2x ao cubo mais x quadrado, que é 6x quadrado mais 2x, aí vezes a derivada de raiz de 1, que ficaria 1 sobre 2 raiz do argumento aqui. Nesse exemplo, aqui a nossa função u vai ser igual a 2x à quarta mais 7, e a nossa função f aqui vai ser u elevado a 10. Observe que aqui nós temos uma função de dentro, e a função potência vai ser a função de fora. Assim, a nossa derivada y' vai ser igual a u' vezes f'. Ou seja, a derivada vai ser igual à derivada do argumento, derivada de 2x à quarta mais 7. Então, derivada de 2x à quarta, ficar 4 vezes de 2 vai dar 8x à terceira. Derivada de 7, a derivada de constante é 0, não vou colocar. Então, vai ficar 8x à terceira vezes a derivada da função f, que é u elevado a 10 aqui. Então, vai ficar 10, regra da potência aqui, 10u elevado a 10 menos 1, que é 9. Então, aqui vamos ajeitar, vai ficar y', aqui eu multiplico 10 por 8, vai dar 80, 80x ao cubo vezes u elevado a 9. Vou substituir o u por 2x à quarta mais 9, mais 7, aliás, elevado agora a 9. Então, observe que nós temos sempre que deixar a nossa função em função de x. O u ele foi utilizado apenas como um artifício. Nesse exemplo aqui nós temos a função exponencial. Aqui o expoente é menos 5x mais 2. O u é o expoente aqui, que é menos 5x mais 2. Então a nossa função f ela vai ser e elevado a u. Então a nossa derivada aqui y' vai ser u' vezes f'. Daí nós vamos ter que y' vai ser igual a u', que é a derivada de menos 5x mais 2. Então a derivada de menos 5x é menos 5. E a derivada de 2 é a derivada de constante, que é 0. Agora vamos para f. A derivada da f vai ser a derivada de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u. Então aqui f' vai ser e elevado a u. Agora vamos substituir, vai ficar menos 5 aqui vezes e elevado a u. Aí eu substituo u por menos 5x mais 2. Aqui também a gente poderia fazer de maneira direta, então ficaria derivada do expoente aqui, menos 5x mais 2, ficaria menos 5, aí vezes derivada da exponencial ela mesma, então ficaria e elevado ao argumento aqui, que é menos 5x mais 2. Vamos ao nosso último exemplo. Aqui nós vamos ter log natural de 3x à quinta menos 2x, aqui a função de dentro, a função u, 3x à quinta menos 2x. Vamos fazer aqui de forma direta, vai ficar y', derivada da função u,
derivada de 3x à quinta menos 2x, então vai ficar 15 x à quarta, derivada de menos 2x a menos 2, aí vezes a derivada da função log natural, aqui log natural de u, que é 1 sobre u. Então vamos substituir agora, vai ficar y' igual, eu vou multiplicar logo por 1 aqui, vai ficar 15x à quarta menos 2 sobre o u, e no caso o u é 3x à quinta menos 2x. Então aqui nós temos a derivada. Na próxima videoaula nós vamos fazer mais exemplos e vamos fazer esses exemplos de forma direta. Até lá então, e obrigado.